Olá, violindos e violindas! Sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo da série Entrevistando Violistas. Sim, porque nós somos pessoas muito interessantes. Mas, se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas e não sabe do que eu tô falando, então eu recomendo você acessar o card que vai estar aparecendo aqui desse lado, contendo o primeiro vídeo da série. E aí você vai saber do que eu estou falando. E aí você assiste e depois você volta aqui nesse vídeo para continuar. No vídeo de hoje, os nossos queridos entrevistados, lindos, maravilhosos violistas que nós amamos, responderam a seguinte pergunta: qual foi a virtude que a viola te ensinou? O que todos esses anos... Quer parar as duas ou tá difícil? Então, vai deixar eu gravar? Obrigada. Qual foi a virtude que a viola te ensinou? Ou seja, o que elas aprenderam com a viola ao longo desses anos, né? O que a viola trouxe de bom e ensinar. O quê? Sai daí. Então, se eu fosse você, pegava um caderninho de anotação para tirar o melhor proveito desse vídeo, sim, por que não aprender com quem já fez, não é verdade? Ó, sabedoria, ó, violista esperto, tá achando o quê? E se você não usa caderninho de anotações para estudar viola, vai embora desse canal agora. Brincadeira, brincadeirinha. Viola é legal, gente. Eu deixei um outro vídeo porque eu sou uma pessoa, ó, só de cima da minha viola. Voltei. E eu deixei mais um vídeo sobre o caderninho de anotações e também vai estar aparecendo aqui nos cards, que eu não sei qual é o lado. Tá, quem sou eu? Eu sou Isabel Brasiliano, esse é o Viola Didática, um canal voltado para o ensino de viola e para a divulgação desse instrumento. Roda a vinheta, produção! O que a viola me trouxe, o que eu aprendi com a viola. É um instrumento é uma maneira de fazer música, é uma ferramenta de música. E a minha ferramenta, é o meu jeito o meu jeito de tocar, o meu jeito de expressar é através dela. A maior virtude que eu adquiri foi reconhecer a importância do quanto a gente tem que ter metas e disciplina. Acho que esses dois são os maiores objetivos, assim, que a gente... Objetivos não, é a maior consciência que a gente adquire com o longo do tempo. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o instrumento e daí, então, eu aprendi que eu tinha que ter. Então, se eu não adquirisse isso, eu não conseguiria evoluir. São muitas as virtudes que a gente aprende quando a gente se propõe a estudar um instrumento. Eu acho que para mim, a principal delas foi a adaptação. Eu sempre tive que me adaptar a um instrumento. E não só fisicamente, mas também mentalmente. O resultado, às vezes, ele parece ruim pra gente. Ele não está satisfatório. Então a gente tem que encontrar resultados, a gente tem que encontrar ferramentas que sejam eficazes e que a gente tenha uma melhora de resultado. Então essa percepção, essa avaliação, ela pode ser muito difícil ou pode ser muito mais simples. Depende muito da nossa capacidade de adaptação que a gente vai conseguir entregar para que aquele resultado seja como a gente quer realmente. Uma coisa fantástica que eu aprendi com viola foi respeitar mais a música e o instrumento. Eu sempre respeitei muito a música, sempre respeitei muito o meu primeiro instrumento, que foi violino, mas eu aprendi a respeitar mais a viola, a respeitar mais o ensino de viola. E eu aprendi isso com os meus colegas, principalmente os meus colegas da Abrave. Agora, uma virtude que eu conquistei com a viola, na verdade, são muitas virtudes, hein? Em outro momento da minha vida, eu ia responder essa pergunta de outra forma, mas hoje em dia vai vir alguém responder comigo aqui. Hoje em dia, eu diria que a virtude que eu mais conquistei, assim, seria essa coisa de acreditar em si mesmo, sabe? Eu sou de uma cidadezinha bem pequenininha lá no Rio Grande do Sul, chamada Erechim. E lá a gente tem muito essa coisa de cidade pequena, sabe? Cada um cuida da vida de todo mundo, sem se preocupar no que os outros pensam da gente, sabe? E isso me atrapalhava muito, essa coisa de insegurança. E hoje em dia não, hoje em dia eu consegui conquistando através da viola, de apresentação, de tocar, conquistando essa coisa de acreditar em si mesmo. Claro, trabalho duro, ir em frente, ir buscando
sabe? Entendendo as nossas limitações e tal, mas ir em busca daquilo e acreditando e essa coragem, essa coisa. Então, isso eu diria que seria uma das virtudes que eu mais fui conquistando ao longo, hoje em dia eu diria essa, mas são várias, na verdade. Uma virtude que eu aprendi com o instrumento foi a ter paciência. A viola é um pouco complicada, é um pouco exótica, é um instrumento que requer muita paciência, muita pesquisa, uma pesquisa de som, uma pesquisa de dedilhado, porque é um instrumento nada anatômico, é uma busca constante, é uma paciência constante para a gente atingir uma sonoridade legal, para a gente atingir um dedilhado que seja confortável, é atingir uma afinação que anatomicamente é totalmente desconfortável para a mão da gente. Então foi o presente que eu ganhei, foi a minha desenvoltura na paciência. O que eu aprendi com a viola? Foram muitas coisas que eu aprendi com a viola, mas acho que o fundamental é que entre o sonho e a realidade existe um caminho de dedicação e de muita satisfação. Então, que hoje em dia eu sou muito mais contente com aquilo que eu consigo fazer, com aquilo que eu sei fazer, mas também por aquilo que eu espero estar fazendo depois de seguir por este caminho. Eu acho que para aprender qualquer instrumento bem, é preciso ter paciência. É a principal virtude para quem quer estudar viola, é ter paciência, muita paciência. E ter resiliência, né? Não desistir, estar sempre ali, tentando, com paciência. Bom, de todos esses anos que eu estudo e trabalho com viola, muitas coisas aconteceram na minha vida, desde tristezas a alegrias, mas eu acho que duas virtudes especiais que eu posso tirar dessa jornada até hoje é a perseverança e a persistência. Eu adquiri elas com o tempo, em algum momento que eu precisava muito delas, e elas se fazem presentes até hoje. Então eu espero levar elas aí adiante na minha jornada com a viola, que ainda não acabou. Eu aprendi muita coisa com a música em si, né? E a viola, ela, lógico, faz parte desse aprendizado, né? Onde a gente tem que se esforçar muito para colher os resultados. Então, é o fato de se construir uma base, né? Você construir sua base técnica, sua base musical e ir evoluindo, né? Degrau a degrau, para ir subindo e aprendendo cada vez mais. Isso é um aprendizado que todo músico leva consigo, né? Eu acho que isso é fantástico para a vida toda. Inclusive, né, quando a gente dá aula, quando a gente educa os filhos, eu acho que a música ela é fantástica por isso também, a disciplina, conhecer outras pessoas, respeitar, ouvir o próximo, né? Então, eu acho que é um conjunto de coisas boas. Eu acho que a maior virtude após esses anos de estudo e trabalho é ter paciência, de saber que o processo de aprendizagem pode ser um pouco mais demorado do que a gente gostaria, de que a dedicação tem que ser mantida, a construção da disciplina, saber que tudo tem o seu tempo e que você não deve desistir com isso. Acho que a maior virtude e o que ela mais me ensinou foi isso. Bom, o que eu trago da experiência de viola é que a viola eu não a vejo como um instrumento acompanhador. Eu acredito que nós podemos fazer bons repertórios solo e hoje eu busco tocar bem os dois instrumentos, né, independente desse status de instrumento acompanhador. Eu acredito que é possível fazer um bom repertório, quer seja popular ou quer seja erudito, com a viola de arco, sim. Eu acho que a viola me ensinou muito sobre trabalhar em grupo, sobre me comunicar de diferentes formas, principalmente sobre ouvir e também sobre ser paciente. Bom, eu toco viola há mais de 30 anos e desde lá eu acho que uma das principais virtudes que eu adquiri foi aprender a ouvir. Nós, como violistas, temos bastante repertório de orquestra de câmara. Comparado com o violino, nosso repertório solista não é tão grande. Então,
grande parte da minha vida foi tocando em orquestra ou música de câmara. E o violino sempre é um instrumento mais melódico, o violoncelo faz a base, né? Então a viola está ali naquele meio, então a gente meio que aprende a fazer um elo de ligação entre os instrumentos. Eu acho que isso foi a grande virtude nesses anos todos. Para mim é difícil falar apenas uma virtude, porque a viola me ensinou muitas coisas. Então eu quero destacar pelo menos 3 que eu carrego para todas as esferas da minha vida, que me ajudaram muito, muito além da música, né? Que me ajudaram como pessoa. Que são respeito, resiliência e empatia. A viola sempre teve essa fama, essa má fama, eu diria, diminuem os violistas o tempo inteiro. Só que o que essas pessoas que fazem isso não sabem é o quanto é difícil dominar esse instrumento. E hoje, depois de estudar a viola há muitos anos, respeito muito os meus colegas, porque eu conheço a dificuldade e eu vivo isso na pele todos os dias. Então, respeito em primeiro lugar. Resiliência, porque num mundo onde a viola é tão ridicularizada, tem que ser muito casca grossa mesmo, assim, para passar por cima de tudo isso e ainda ter empatia, que é a terceira virtude que eu destaco. Olha, e se tem um povo que sabe ouvir, que sabe ser amigo, que apoia as outras pessoas, que é legal com todo mundo, essa pessoa é o violista. E só quem tem um amigo violista sabe do que eu tô falando. Eu vim de um meio muito competitivo e quando eu mudei para viola, eu me deparei com um cenário totalmente diferente. Eu encontrei pessoas que me ajudaram e isso me mostrou o quanto os violistas são empáticos, o quanto eles conseguem ser, apesar de tudo, transformar tudo que eles recebem de ruim em coisas boas e ainda ter empatia com os outros. Mas também tem umas exceções à regra, assim, porque nem todo violista também não é bom não, mas é exceção. A maioria é legal. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha aproveitado, que tenha anotado todas as virtudes que foram mencionadas aqui. Eu quero que você aproveite muito esse conteúdo, já compartilha com todo mundo aí, com os violistas que você conhece e vamos fazer a viola cada vez mais conhecida e amada e admirada e todas essas coisas que forem bonitas para viola. Um grande beijo e até amanhã com o terceiro vídeo da série, que é pra gente fechar com chave de ouro essa nossa estreia de entrevistas com violistas tão especiais. E não vou dizer agora. Tchau! Já foram embora? Vai estudar viola. Já tá aí, é?